E aí pessoal, beleza? É o professor Alcides para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos deixar então a visão que trabalhamos aí durante os nossos últimos encontros para falar sobre o segundo sentido mais importante, que é a audição. Então o sentido da audição, meus queridos, lembrem, ele nos permite entender coisas que acontecem ao nosso redor e a certa distância. Assim como a visão, mas a visão é o mais importante porque 80% aproximadamente, né, do que nós compreendemos é ela quem nos traduz, certo? Seguido, lógico, da audição. Bem, gente, para que nós tenhamos a audição, nós precisamos que exista o som, né? E o que é o som? O som, ele também é uma onda, como a luz é uma onda. Só que no caso eletromagnética se propaga no vácuo. O som é uma onda, mas é uma onda chamada de onda mecânica, porque precisa da existência de matéria para que possa se propagar. Então, se vocês lembrarem daqueles filmes de Guerra nas Estrelas, né, onde ocorrem aquelas explosões e uma câmera a certa distância lá no espaço sideral onde existe vácuo, registra aquela explosão e você escuta, né, claro, ali no cinema, escuta aquela explosão. Isso na verdade é fake. Por quê? Porque nós precisamos de matéria para que o som se propague. E se não existe matéria, como é no nosso espaço sideral, isso não é possível, né? Não é possível, mas eles fazem um efeitozinho para que nós possamos então entender o que está acontecendo. Então a onda mecânica do som, ela precisa de uma fonte, né, gente? Então tem que ter algo que dê o start ao som, né? Para promover o movimento deste ar que nos circunda. Agora, por exemplo, são as minhas pregas vocais, podem ser meus dedos, podem ser as palmas das minhas mãos, mais alto inclusive, né? Então essa fonte então vai promover ondas que são diferentes, de maior amplitude, de menor amplitude, com maior frequência ou menor frequência, tá? E todas estas ondas nos seres humanos serão sentidas pelas orelhas, claro, se tiver um pleno funcionamento, né, das estruturas sensoriais do som, né, o aparelho auditivo, ok? E estas orelhas, gente, elas então terão esta estrutura que está aqui para vocês a partir de agora, tá? Nós temos nas nossas orelhas, então, como vocês podem visualizar ali, 3 conjuntos de estruturas, né? Nós temos a orelha externa, que então é constituída basicamente do pavilhão auricular e do meato acústico que conduz o som para a parte interna. O pavilhão capta, concentra, passa para o meato que conduz para a porção mais interna. Veja só, gente, no nosso meato acústico nós temos também a produção de algumas substâncias ali cerosas que protegem contra a entrada de sujeira e também de organismos, né? Um inseto, por exemplo, fazendo com que não seja danificada as partes mais internas aí da nossa orelha. Então, meato e pavilhão constituem a nossa orelha externa. A orelha média, por outro lado, pessoal, vocês podem visualizar na imagem, ela inicia no tímpano. O tímpano, então, ele é como uma membrana que vai, então, sentir esta variação e promover, então, uma vibração. Essa vibração vai ser repassada para os ossículos, né? São 3, martelo, estribo e bigorna, tá? Esses 3 ossículos e o tímpano fazem parte da nossa orelha média, assim como essa tuba auditiva que vocês veem, que ligam a orelha média à boca, às cavidades nasais. Caso tenha uma pressão diferenciada ou algum líquido, isso vai escorrer para lá, então, da orelha. Então, nós temos aí, então, orelha externa, orelha média, ok? Bem, então o som, ele vai ser captado pelo pavilhão, vai passar pelo meato, vai ser sentido, vai vibrar ali o nosso tímpano
e os 3 ossículos vão ser empurrados simultaneamente, a articulação, pelo tímpano, até que esta vibração mecânica chegue à nossa orelha interna. Bem, gente, na nossa orelha interna, então, lá na cóclea, que vocês podem visualizar ali, nós teremos na parte interna da cóclea um fluido, um líquido, tá? E quando o ossículo bate na cóclea, né? A cóclea tem uma estrutura mais dura, onde o ossículo bate. Esse líquido, então, ele vibra dentro da cóclea, ele vai vibrando, tá? E esta vibração do líquido faz com que pequenos cílios que estão na borda ali, pequenos cílios que estão na borda da cóclea, na parte interna, eles estão parados e o líquido vibrando, esses cílios também vão se mover pelo deslocamento do líquido. E quando isto ocorre, esses cílios, então, eles vão produzir pequenos pulsos eletromagnéticos na base, né, em virtude do seu movimento, no fluido coclear, fazendo com que, então, esses pulsos saiam pelo nervo auditivo para chegar até o encéfalo. Então, só para recapitular, meus queridos, o caminho do som, nós temos, então, meato, para lá, vamos começar certo. Pavilhão auditivo, meato conduzindo para dentro, chega ao tímpano, o tímpano vibra com o som, o tímpano faz com a sua vibração os ossículos mexerem. Então, o último ossículo, né? Nós temos o martelo, o estribo e a bigorna bate lá na cóclea. A cóclea tem um líquido que vai movimentando os cílios, e os cílios produzem o pulso elétrico que vai até o encéfalo através do nervo auditivo. Então esse, gente, é o caminho do som, né? Então a imagem agora desaparece e nós temos que lembrar, pessoal, que esse tímpano ele precisa ser protegido, tá? Então lembro a vocês, cotonete, ele é para ser usado para limpar aqui, ó, o nosso pavilhão auricular. Não é para ser usado para colocar dentro do meato, tá? Se você faz isso, você comprime a cera contra o tímpano e você pode danificar o tímpano, tá? E depois que o tímpano rompe, é difícil de ele retornar. Você pode ter perda auditiva por isso. Uma outra coisa importante, tá, meus queridos? Quando nós falamos de audição, nós temos que tomar cuidado com o uso desses equipamentos aqui, que são os fones de ouvido, né? Então, se você usa um equipamento como esse, tem que cuidar muito com a intensidade do som que você está ouvindo, porque se você ouvir intensidades muito grandes, acima do que nos é permitido, você também vai estar danificando, deixando o seu tímpano mais frouxo. Você vai então, com o passar do tempo, desenvolver perda auditiva, que é irreversível, tá? Então, hoje um dos problemas de saúde com os jovens justamente é a perda auditiva em virtude do uso desse tipo de equipamento, que é muito comum, né? Pessoal aí com celular e fone de ouvido por aí andando na rua. Inclusive, às vezes, você encontra aí uns zubizinhos, né? Que estão andando com o celular na mão, olhando e andando na rua. Então, se tem um buraco na frente, não vê, cai lá dentro do buraco, se machuca, né? Então, tem que cuidar. Quando estiver andando de bicicleta, andando a pé na rua, nada de uso de equipamentos, né? Senão daqui a pouco está aí um motorista usando aparelho celular e dirigindo. Não pode, né, gente? Tem que ter atenção ao deslocamento, que é algo super importante, tá bom? Nossa aula de hoje, então, tá aí a audição, contexto geral, estrutura, mecanismos de funcionamento e alguns tipos de prevenção aí para não perder a nossa importante audição. Um grande abraço do professor Alcides e nos falamos daqui a pouquinho. Tchau, tchau.